Aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês quais são as perguntas mais comuns feitas em fóruns e grupos de redes sociais relacionados à Clio e à Renault. Esse vídeo ele vai ter uma característica que ele vai ser altamente compartilhável, né? Então vocês podem pegar e despachar esse vídeo aí para quem tiver alguma pergunta dessas daí, certo? Primeiro que não tem pergunta idiota, né? Toda pergunta é válida, né? Mas assim, a gente sabe que algumas perguntas são muito comuns. Então, vamos aí às perguntas aí. Primeira delas, deixa eu pegar aqui na minha lista, ideias. Qual óleo eu devo usar no motor do carro? Do Clio, especificamente. Bom, essa é uma pergunta muito simples de se responder, mas que pode levar bastante explicação. De via geral, não é difícil saber qual óleo você tem que usar. É só você olhar o manual do carro ou olhar o adesivo que está no para-brisa para saber que óleo você tem que usar. Então, para o Clio, se você olhar no manual, vai descrito para você usar óleo sintético ou semissintético de viscosidade 5W40 ou 10W40, certo? Essa é a resposta. Se você for na internet procurar no site da Renault, a resposta que eles dão é a seguinte: utilize óleo que cumpra com as especificações ASEA A3 e API SJ ou superior simultaneamente. Não utilize óleo de viscosidade 0W. Ela difere um pouco do que está no manual. Essa recomendação que tem no manual, se você olhar manuais de Clios do mundo inteiro, cada um vai ter uma recomendação. Eles recomendam até a marca, dependendo do ano que for o carro e a parceria que a Renault tem com o fabricante de lubrificante. A mais genérica delas seria essa que está no site, e eu considero a mais correta. Tá? O que é o ASEA A3 e o API SJ? São classificações das propriedades do óleo, não necessariamente a viscosidade. Então, propriedades entre como que o óleo se comporta com calor, qual é a capacidade que ele tem de limpar o motor, de lubrificação e tudo mais. Essa ASEA é uma organização europeia e ela vai de A1 até A2, A3, A4 e ali ele recomenda pelo menos A3. E o API SJ é uma organização americana que vai do S, C, D, E até o L, M, N, O, P, né? Então, SJ, certo? Simultaneamente, quer dizer que tem que ter tem que ter as duas coisas, pelo menos nessa classificação, A3 e SJ. E esse aqui é um outro fato: não utilize óleo de viscosidade 0W. Então tem óleo que é 0W30, 0W20, não utilize esse 0W. Tá? Então você pode usar 5W40, 10W40, né? Posso usar 5W30, né? Não está no manual do carro que eu posso usar, é menos viscoso. Eu particularmente digo que você pode usar, eu particularmente. Se você quiser confiar em mim, azar o seu, eu não sou engenheiro, não sou nada, certo? O site da Renault me permite dizer que você pode usar, fica a seu critério. É claro que quanto mais, quanto melhor a classificação desse óleo, melhor ele vai ser, certo? Então, muitas pessoas que fazem essa pergunta, qual óleo eu devo usar, na verdade eles querem gastar pouco dinheiro e eles não querem sentir o peso na consciência de que foram eles que tomaram a decisão. Então eles acham que se eles perguntar num site, num fórum, qual óleo eles podem usar, eles vão poder colocar um 15W40 mineral ou um 20W60 mineral e alguém falou para eles que eles podiam usar, certo?
a pessoa está se enganando, basicamente. Então, vamos para a próxima pergunta. Eu tenho um Clio 1.0. Eu posso trocar ele por 1.6 ou 2.0? Né? Isso é uma pergunta também que, toda hora faz essa pergunta. Poder você pode, né? Só que seu carro não tem nenhum digamos, da estrutura que precisa para o carro. Não estou dizendo da estrutura do carro, estou falando que você não tem freio, você não tem suspensão de carro 1.6, a sua injeção eletrônica possivelmente não vai acertar muito bem no motor 1.6. Então você pode, só que o custo aí é razoável. Se tirar um motor do carro 1.0, vai comprar um motor inteiro do 1.6, que não adianta comprar motor parcial, tem que comprar com chicote, com a parte de cima, com coletor, com todo, até escapamento você vai ter que trocar, né? Vale a pena? Você vai gastar aí 10 pau de peça, mais uns 5 mil de mão de obra, né? Não, você vai comprar um carro 1.6 de uma vez, né? Pelo amor de Deus. Essa pergunta é tão fácil de responder que você vai ver que ninguém fez isso, certo? O cara que fez, você vai achar raramente um cara que saiu de um motor 1.0 saiu pro 2.0 e o cara trocou tudo. E aí o cara ia trocar tudo do mesmo jeito, entendeu? Porque não tem um motor 2.0 no Clio no Brasil, entendeu? Então, aí você vai até encontrar. Mas assim, como trocar o carro, se o carro existe no mercado, é muito mais fácil. Essa aqui é a mesma pergunta praticamente. Posso trocar o cabeçote 8V por 16V? Assim, quem fez essa pergunta está imaginando que você vai tirar o cabeçote, vai pôr o cabeçote novo no lugar, com 16 válvulas e beleza. Primeiro, qual que é o ganho que você tem com isso? Trocando o cabeçote 8V por 16V, você vai ter um ganho de 20% de potência, no máximo, né? Assim, não vale a pena, porque para começar que o 16V, o pistão já é de formato diferente, certo? O pistão tem uma cava ali com as válvulas, desenho das válvulas, por 16V já não vai bater. Você tem que retificar o motor inteiro, trocar pistão, trocar o cabeçote. Quando tem uma mudança de 8V para 16V, nos carros eles trocam não só o cabeçote, mas também coletor de emissão. Eventualmente você vai ter alguma coisa no freio que vai ter de mudança, né? Se você pegar um Clio 1.0 8V e um 16V, dependendo do ano, o 8V vai ser disco sólido, o 16V vai ser disco ventilado. Então, assim, também é praticamente a mesma pergunta, não vale a pena fazer isso, certo? Vamos ver a próxima pergunta. Quantos cavalos que eu ganho com filtro de ar esportivo? Ou escapamento maior? A resposta é muito pouco. Muito pouco. Eu vou botar um vídeo aí, na descrição aí eu vou botar, que eles testam um filtro de ar esportivo num Corsa, não vai mudar muito de um motor para outro, que ganha 1 cavalo. 1 cavalo de um carro de 99 cavalos, se não me engano, 98, vai para 99, ou de 99 para 100. É uma coisa assim que, sei lá, limpeza do bico injetor, um filtro de ar sujo que você troca e vai ganhar 1 cavalo também, entendeu? Então é uma mudança assim que não é um negócio, não dá nem para medir quase, né? Porque você vai dando rodadas ali no dinamômetro para medir a potência do motor, vai ter ali um certo desvio ali de medição ali que é maior que isso aí, entendeu? Então é complicado. Pessoal, acabou a bateria da câmera e aí eu não ia regravar esse vídeo todo de novo e dar muito trabalho. Então, na verdade, acabou o conteúdo, era aquilo ali mesmo. Se você curtiu esse vídeo aí, pô, dá o joinha, se inscreva no canal e até a próxima aí, pessoal. É só isso aí.